Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje mais uma vez, juntinhos, para mais uma atividade de geografia. Vamos hoje falar mais um pouquinho sobre as famílias e hoje com o tema de onde vem cada família, tá bom? Hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre as famílias. Vamos comigo para o nosso material? Venha comigo e a gente vai descobrir novas coisas. Vamos? Olá, crianças! Estamos de volta para dar continuidade ao nosso assunto. Hoje daremos início ao módulo 4. Iniciaremos o nosso conteúdo de hoje na página 162 de Geografia, Geografia e História, História e Geografia. E temos aqui hoje uma leitura de imagem que eu quero que vocês percebam algumas coisas, tá? Tenho duas perguntas de reflexão aqui, ó, na lateral. E eu já vou começar para vocês lendo a primeira. Lendo o sobrenome das famílias. Você acha que elas vêm do mesmo lugar ou de lugares diferentes? Então eu quero que vocês observem as características de cada família, o sobrenome, o que está falando aqui nesse enunciado, e vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto. Você pode falar com o seu familiar que está com você, ou o ajudante de plantão, ou seu irmão, com quem você preferir, você vai trocar essas ideias, tudo bem? Então aqui eu tenho uma família que, se você observar bem, eles vieram do Japão, né? A família Suemoto, e eles têm uma característica muito legal, que eles adoram jogar bola. Então, esta daqui é uma característica desta família japonesa, tá bom? Aqui à direita eu vou ter a família, os Pereiras. Eles já gostam de pescarias. Então, a característica desta família é pescaria. Eles se divertem muito pescando, tá? Um pouquinho aqui mais embaixo, ó, eu tenho os membros da família de Abraão. Então, eles gostam de fazer as refeições juntos. A família de Abraão, eles vieram da Síria. E esta última família aqui, a família Okereke, eles gostam de conversar enquanto caminham. Então, eles gostam muito de caminhar pela natureza. Perceba que o lugar onde eles estão tem muita natureza. Eles estão caminhando ao ar livre e conversando, distraindo-se com a criança. E eles estão conversando sem estar em automóvel, estão caminhando mesmo. Eles gostam, né? Uma característica deles, eles gostam de passear e conversar durante o passeio. Aqui nós podemos ver que eles gostam de estar juntos nas horas das refeições. Esta daqui que gosta de pescar para se divertir. E esta família que gosta de jogar bola. O que isso quer nos mostrar, né? Vamos ler aqui, ó. Quais dessas famílias mostradas têm costumes parecidos com os de sua família? Então, você vai observar essas imagens e vai perceber se alguma delas tem um costume que parece com a família de vocês. Se quiserem marcar, se quiserem anotar alguma coisa, fiquem à disposição para acrescentar o que vocês quiserem na página, tá bom? E isso vai nos trazer algumas informações. Então, nós caminhamos para a página 63, que tem como título As Famílias Brasileiras. Isso é legal. Nós vamos descobrir muitas coisas. Então, vamos ler o texto? Você viu que cada família é de um jeito e que a vida das famílias pode mudar bastante. Você já imaginou como eram as famílias há muitos anos? Em um passado muito distante, este lugar que chamamos de Brasil era habitado somente por povos indígenas, que são os habitantes originais dessas terras. Então, nós podemos perceber aqui que nas terras brasileiras os índios já moravam, já habitavam aqui, né? Eles já tinham a sua cultura, o seu modo de viver. Os índios, nós sabemos, eles viviam
de tudo que a terra e a natureza oferece, né? Então, eles se alimentavam das coisas que a natureza oferece. Suas moradias também tinham uma característica específica, eles também faziam as suas moradias de coisas da natureza. Então, vamos um pouquinho mais aqui embaixo, ó, para que a gente possa entender. Eles se organizavam em aldeias com moradias feitas de material retirado da natureza, como folhas e troncos de árvores. Muitos desses povos originários mantêm a forma de construção de moradias e de seus antepassados. Então, os índios, eles faziam ocas, né? Que tinham umas estruturas assim com galhos de taquara. Eles também usavam troncos de árvore para montar essas ocas aqui, ó, né? E aí eles cobriam com folhas de palmeira ou também de palha, né? Eles faziam tudo com material da natureza. Tudo que a natureza tinha é o que eles utilizavam para construir suas moradias. Então, nós aqui descobrimos também que os índios, eles organizavam aldeias. Ah, professora, mas o que são aldeias? Aldeias são uma povoação, olha, mas ela é bem pequena, ela tem uma proporção bem pequena, chega a ser menor que uma vila. Então, não é uma cidade, não é um bairro, é um povoadozinho que vivem juntos no mesmo território, podemos dizer assim, né? Aqui nós temos uma ilustração de uma aldeia indígena e aqui nós temos aqui, ó, família de um chefe calaçã preparando para a festa. Então, eles estavam se preparando para a festa, certo? E aqui é uma obra de arte, né, que foi pintada pelo artista Jean, o pintor Jean. É uma pintura de 1834, tá? Então, é uma figura que nos fala muito sobre a vivência dos índios. Percebam que os índios, eles tinham uma característica diferente, ó, de vestimentas, isso a gente vai perceber um pouquinho mais à frente. Eles não usavam roupas, olha aqui. Então, eles apenas se cobriam com algumas coisas que eles retiravam da natureza, mas não chegavam a ser roupas, não é? Então, vamos um pouquinho mais para frente para a gente ver como que isso ficou, tá? Vamos para a página 164. Vamos continuar lendo o texto? Com o tempo, povos de lugares distantes passaram a vir para o Brasil. No início, vieram os portugueses e, em seguida, muitos africanos foram trazidos. Eles tinham uma forma muito diferente daquela dos povos indígenas, de construir suas moradias e de se vestir e de viver. Então, aqui nós já percebemos, ó, moradias diferentes. Aqui eu tenho uma família de fazendeiros, também é uma obra, né, feita pelo Joan. É uma pintura de 1825, mas retrata bem a época, mostra pra gente aqui, ó, a casa dos fazendeiros, já com cortinas, telhados, quadros na parede. Percebemos muitas características já bem parecidas com as nossas moradias de hoje. Aqui nós temos uma habitação de negros, olha, também com casa, né? Também uma moradia mais diferente das dos índios. Podemos perceber algumas características que já se mostram bem diferentes da construção dos habitats dos índios. E nós vamos perceber que ao longo dos anos, tudo isso foi sendo modificado, né? Isso foi modificando ao longo dos anos. E aí nós vamos perceber que com o tempo nós vamos descobrir que as famílias foram cada vez mais se caracterizando de uma forma diferente, foram reunindo culturas. Então vamos ler aqui o texto, ó. Depois vieram famílias de outras regiões do mundo em busca de terras para plantar, de oportunidades de trabalho e de tranquilidade. Então, aqui nós já podemos ver uma informação a mais, ó. As pessoas vinham para o Brasil
porque elas queriam plantar. Nós sabemos que o Brasil ele era rico em terras e ouro, em agricultura. Então, quando os portugueses descobriram que aqui era uma terra rica, né? Eles tentaram fazer um acordo com os índios, eles trocavam objetos em busca de explorar a terra, tiveram oportunidades aqui de explorar bastante nossa terra, e aí com o tempo foram vindo outros povos de outros lugares, porque eles foram sabendo de todos os recursos que tinha na nossa terra, e eles queriam vir conhecer. Quando vinha para cá, eles descobriam que além de recurso, havia uma tranquilidade muito grande aqui, então eles queriam vir. E ainda hoje as pessoas de diferentes lugares do mundo mudam-se para o Brasil. Então elas se identificam com algo do nosso país e vêm para cá. Seja o clima, seja a nossa cultura, seja a forma com que nós vivemos aqui. Eles se identificam com algo e querem vir morar aqui, acabam se adaptando e fazendo parte da nossa nação, né? Ficam habitando aqui no Brasil, morando aqui no Brasil, alguns por longos tempos, outros por tempos curtos, outros somente a passeio, mas vêm conhecer o Brasil e descobrir um pouco da nossa cultura, porque nós vamos ver lá na frente que tudo isso vai trazer nossa cultura, vai crescer, enriquecer, tudo que nós sabemos, tudo que nós descobrimos, faz parte da nossa história, e a história é a cultura. Então, são coisas que vão acontecendo, que vai construindo a história e vai transformando o nosso povo e vai deixando uma história e uma cultura de cada povo, certo? Então, aqui nós temos pessoas, ó, desembarque de venezuelanos em Brasília. Então, aqui nós podemos ver uma família que veio da Venezuela para o Brasil e vieram morar aqui no nosso país, certo? Aqui nós já podemos ler assim, ó, ao longo dos anos, muitas dessas pessoas começaram a casar entre si, olha só, misturando costumes e maneiras de viver. Dessa forma, as famílias foram aumentando e se tornando diferentes. Olha, isso que a professora acabou de falar. Então, ao longo do tempo, as pessoas foram se conhecendo, trocando informações, culturas, foram se aproximando, e isso foi gerando casamento entre pessoas diferentes, e esses casamentos foram gerando novas culturas, novos povos, novas características, mistura de costumes. Então, algumas pessoas têm um costume de fora, casou-se com o do nosso país, e essa família já tem uma característica diferente, né? Porque ela junta característica de 2 países em uma só família. Então, acaba enriquecendo mais a cultura da família. O conjunto de todas essas pessoas e famílias que passaram a viver no Brasil deu origem ao povo brasileiro atual. Então, nós sabemos que tudo isso é nada mais que o povo que nós temos hoje no nosso país. Por isso, há brasileiros de características físicas muito diversas. Observe. Então, aqui, ó, nós temos duas imagens para observar, onde eu posso ver até atletas brasileiros, né, em cerimônia dos Jogos Pan-Americanos, que nós sabemos que é um jogo mundialmente conhecido, todos nós gostamos de acompanhar. E aqui nós podemos perceber que cada rosto tem um jeitinho diferente. E em cada rosto deste, eles têm uma cultura para contar. Então, o que são as culturas? São as histórias das gerações, são as combinações de culturas, não é? Então, isso é a formação do nosso povo, a construção de toda uma cultura brasileira. Foi gerada de pessoas vindo de fora para o nosso país, casando-se com brasileiros, e nós também fomos aprendendo cultura de outros países, não é? Aqui nós temos um site para que vocês possam se aprofundar mais sobre o conteúdo, pesquisar algo do interesse de vocês. É um site infantil, legal para que vocês possam pesquisar. Como a professora disse, busquem conhecimento, busquem ler,
Busquem se informar. Informação nunca é demasiado. É sempre muito bom para nós, tá bom? E aí nós temos aqui a página 166, onde vai nos trazer uma atividade de reflexão. Vocês vão poder responder as questões aqui, ó. Quais foram os primeiros povos a habitar o Brasil? Foram os portugueses, os africanos, bolivianos ou indígenas? Lembre-se, quando os portugueses chegaram, já havia alguém aqui. Quem era esse povo? É isso que vocês vão refletir e responder. Na questão B, quais foram os primeiros povos de fora a chegar a estas terras? Então, já habitava um povo aqui no Brasil e chegaram novas pessoas. Quem foram estes povos? Nós sabemos que o Brasil tem uma linda história do descobrimento do Brasil. Vocês já viram, relembrem um pouquinho sobre essa questão, né? A professora comentou um pouco, mas tenho certeza que vocês vão ter base para responder essas questões, tá bom? Ao longo do tempo, pessoas de diversos países mudaram-se para o Brasil por diferentes motivos. Quais foram esses motivos? Então, você vai dar uma respondida aqui, é uma opinião pessoal, você pode colocar aquilo que você pensa, né? E aqui nós vamos ter a nossa tarefa. A nossa tarefa vai ser a construção de uma casinha que está em anexo na nossa apostila, tá? Tudo bem? Só que lá diz que você coloque algumas palavrinhas, você vai ler lá o enunciado e que você leve para a sala de aula. Então, a professora vai pedir uma outra forma de você apresentar. Você vai sim procurar essas palavrinhas, mas você vai colar numa folhinha ou colocar sobre a folha, tirar uma foto e enviar para a professora e só daí então você guarda na sua malinha para que quando nós voltarmos para a sala, nós podemos trocar esta informação, tá bom? Tudo bem? Nós ficaremos por aqui. Essa é a nossa atividade hoje de geografia. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estarei aqui disponível para que vocês tirem dúvidas, perguntem. Não deixem de participar. A participação de vocês é fundamental para uma aula bem desenvolvida, para que dê gosto da gente preparar. Vocês são a chave da porta de entrada. Tudo bem? Eu amo vocês, estou com muitas saudades e deixo aqui para vocês um grande beijo.